gente linda! Estamos aqui para mais um vídeo Empreendendo à Luz da Bíblia e hoje com uma outra história bíblica muito interessante. Eu sou Jaqueline França, contadora e coach empresarial. Eu sou Jussara Nunes, também sou contadora, sou advogada, somos irmãs e somos sócias da empresa Suporte Contábil. Temos mais uma sócia que é a Josi França, que ela está do outro lado fazendo a filmagem. Então, nós hoje trouxemos mais uma história bíblica com princípios para você que quer empreender à luz da palavra de Deus. Nós trouxemos uma história muito interessante, né, Gisele? Intrigante, polêmica. Mas antes, dá um like aí no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, é rapidinho, porque aqui você vai encontrar conteúdos interessantes, conteúdos que vão edificar você como empreendedor, para você aprender como empreender à luz da palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né, Jussara? Nós temos séries que já estão gravadas, baseadas na história de José, de Gideão, com vários vídeos, com um conteúdo muito bom, que você vai se situar, ver que a Bíblia, ela te ensina a empreender. E se você seguir os princípios bíblicos, você seguir a direção de Deus, com certeza você será um empreendedor de sucesso e próspero. Vai, com certeza. E hoje a história que nós trouxemos é a história de Sansão. Quem não conhece Sansão, né, gente? Aquele homem forte, né? Isso. E está lá no livro de Juízes, capítulos 13 a 16. Mas Sansão não era empreendedor, hein, Jaqueline? Não era empreendedor, mas nós podemos aprender várias coisas com essa história, né? Com a vida de Sansão. Podemos aprender com os erros de Sansão. Né? Isso mesmo. Porque Sansão, ele é filho de Manoá, era uma mulher que não podia ter filhos. E ela queria muito ter esse filho e Deus prometeu a ela esse filho, né? E só que falou com ela que esse filho seria um nazireu. E o que seria um nazireu? Nazireu eram pessoas que se consagravam a Deus. Elas escolhiam essa consagração e eles tinham, como que se diz, algumas coisas que eles não podiam fazer por um determinado tempo, né? Então o nazireu, ele escolhia ser, era por um determinado tempo. Sim. E ele tinha um trabalho de purificação também, né? Mas Sansão, ele não escolheu. Diferente, né? Sansão não escolheu ser nazireu. Quem escolheu foi Deus. O próprio Deus escolheu, falou para os pais dele, falou para a mãe dele que ele seria nazireu de nascença. Então existiam algumas regras que Sansão não poderia praticar algumas coisas que ele não poderia praticar. E o que isso tem a ver com empreendedorismo? Por exemplo, Sansão não podia beber vinho nem o produto de uma videira. Né? Por quê? Na verdade, eu não sei por que tinha essa regra. A Bíblia não fala porque o nazireu não poderia. Né? Mas se você vai dizer, Sara, quer dizer que o empreendedor não pode tomar um vinhozinho? Não é isso que o ensinamento nos traz. O ensinamento nos traz que quando você tem um propósito, você sabe que sua vida, Deus chamou você para ser um empreendedor. Você tem que tomar cuidado para não perder esse foco. O vinho, você sabe, né? Quando a gente toma um vinhozinho, eu gosto de controle, né? Um controlezinho, e você tem o risco de você perder o controle das suas emoções, das suas decisões. Então, aplicando esse princípio do nazireu na vida do empreendedor, eu diria para você tomar cuidado para não perder o foco do seu propósito de vida que foi Deus que determinou. Agora, só voltando um pouquinho, Jussara, por que a gente está ensinando o empreendedor à luz da palavra de Deus? Né? Isso é algo muito importante, que muita gente serve a Deus, é cristão, entende que a Bíblia é um manual de vida, né? Mas quando chega no seu trabalho,
trabalho, quando chega ou aonde você estuda, onde chega na sua empresa, acha que ali é diferente. Isso. E não é, gente. O cristão, ele é um cidadão do reino de Deus. E esse reino, existem leis que a gente precisa cumprir. Existem princípios, Existem valores princípios, que não podem ser quebrados. Então não é porque você vai ser cristão só ou quando estiver na igreja, quando você estiver fazendo algo para Deus. Não, o cristão é a sua vida. Ser cristão é o tempo todo. Então por isso que o empreender não faz diferença. O reino é vivido, não é em todo lugar. Onde 24 você horas estiver. por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano. Isso, e a gente vê muito empreendedor que se diz que é cristão, mas erra no seu empreendimento, na sua empresa, na forma como vai gerenciar a sua empresa, os seus funcionários. E por isso que a gente está trazendo isso, né, Jussara? Isso. Porque no momento que você entende que Deus te chamou para ser um empreendedor, o empreendedor, eu sou apaixonada pelo empreendedorismo, porque quando você, com o fruto do seu trabalho, você vê famílias sendo sustentadas, você vê clientes tendo seu problema resolvido, sua necessidade sendo satisfeita, né? Para mim, para mim não, para todos nós, isso é cumprimento do que Deus determinou para o homem, que ele deveria cuidar e lavrar a terra. Então era com trabalho, era com produção. E isso foi um princípio desde o início, desde a criação do homem. Então é muito importante você saber que você é um abençoador de vidas como empreendedor. Então, por que um empreendedor, na hora que vai para o exercício da sua atividade, ele esquece que é cristão e passa a praticar o que todos os outros praticam? Você é diferente. Se você está aqui, se você parou aqui nesse canal, se você está assistindo esse vídeo hoje, é porque você tem um diferencial. Tem um diferencial. Que é servir a Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas. Se você tem esse diferencial, então você não pode ser como todos os outros. E Sansão, Deus deu um propósito para ele, que ele seria um nazireu e seria o libertador dos israelitas do jugo dos filisteus. Por um determinado tempo, Sansão cumpriu esses princípios. Mas dos 20 anos para lá, ele começou a tomar suas próprias decisões. Então ele sabia que ele não poderia beber vinho. Ele sabia que ele não podia tocar em coisas mortas. E ele sabia que não podia passar a navalha sobre sua cabeça. Ele podia cortar o seu cabelo, né? Então, é importante que você saiba que quando você inicia a vida de empreendedor, não são coisas somente que o empreendedor não pode fazer por ser empreendedor. Porque você é filho de Deus e porque você é temente a Deus. Então, princípios de vida que Sansão tinha que cumprir por ser nazireu, você tem que cumprir porque você é filho de Deus. Porque você é um escolhido de Deus para ser um abençoador de vidas. Para você fazer o reino de Deus chegar na terra. Então, Sansão não podia beber vinho. Tome cuidado. Você não pode perder nunca o foco do propósito de Deus na sua vida. Sansão não poderia tocar em coisas mortas, coisas imundas. Cuidado, nunca se envolva com coisas ilegais como empreendedor. Sansão não podia ter o seu cabelo cortado. Cuidado, nunca perca a sua aliança com Deus. E a gente, no decorrer da nossa vida empresarial, vão aparecer oportunidades para a gente errar, né? E você vai errar, tá? Você vai errar. E acontece mesmo, né? Mas o que a gente tem que fazer com o nosso erro? A gente tem que aprender com ele, né? E não errar mais. Porque um detalhe importante que essa questão de não cortar o cabelo era o que identificava Sansão como nazireu.
Os nazireus não cortavam o cabelo. Você tem uma identidade com Deus. As pessoas têm que olhar para você e identificar. Esse empreendedor é diferente. Né? Isso. Então, quando o empreendedor começa a quebrar esses princípios, ele perde sua identidade com Deus. E aí, ó, é só ladeira abaixo, né? Só ladeira abaixo. Então vamos ver alguns dos erros. Nós separamos 7 erros, são 7 erros? 6 erros. 6 erros que Sansão cometeu e que nós vamos aprender para que não venhamos cometer também como empreendedores, tá? Fica ligado, então. Então, qual é o primeiro erro, Jussara? Vamos fazer um resumo da história? Para quem não conhece, eu acho que todo mundo que vai parar aqui conhece a história de Sansão. Até as crianças conhecem, né? A história de Sansão. Mas a gente vai dar um pano de fundo aqui do que foi a história de Sansão. E a gente vai falando aos poucos, né? O primeiro erro de Sansão. Sansão, passeando em umas vinhas, já tem que tomar cuidado. Vinho. Ele é surpreendido com um leão. E o Espírito de Deus vem sobre ele, ele mata esse leão. Passado alguns dias, ele passando pelo caminho encontra o leão morto. Mas no leão foi formado um enxame de abelhas com mel. Sansão foi lá e fez o quê? O mel. Ainda levou para os pais dele. Primeiro erro, ele não podia tocar em coisas mortas e coisas imundas. Primeiro erro, ocultou o erro dos pais e ainda ofereceu um mel dos pais. Isso aqui é interessante demais, Jaqueline. Sabe por quê? Que quando você comete um erro, tem um gostinho bom. Delícia. Às vezes você tem uma vê vantagem. Aquela vantagem. Poxa, eu soneguei, estou aqui. Eu tinha que pagar tanto, mas eu escondi aqui, paguei menos. Olha que delícia, paguei menos. Minha dívida ficou bem menor. Lucrei mais. Você tem que entregar um produto para o cliente de 1 quilo e você diminui umas gramazinhas. Isso, né? Aí vem aquilo assim, nada a ver, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Olha como meu lucro foi maior. Aumentei meu lucro em tantos porcentos. Meu fluxo de caixa, poxa, se eu pagasse isso de imposto, olha, não ia sobrar nada no meu bolso no final. Mas agora eu estou com meu cofre cheio. Então, o erro, ele tem um gostinho de mel. Saboroso. Um gostinho de mel. E é importante você prestar atenção em algo que nós vamos falar agora. Que o gosto do erro pode ser agradável por um determinado tempo. Mas o seu final tem um gosto amargo. Verdade. E lá em Eclesiastes 12:14 diz assim: porque Deus há de trazer juízo toda obra e tudo aquilo que está encoberto. Gente, tudo que está encoberto, seja bom ou mal, vai vir à tona. Isso está escrito na palavra de Eclesiastes 12:14. Então não queira provar Deus. Não é bem ninguém assim. Ninguém nunca vai queira. descobrir. Ninguém nunca vai. Não queira brincar com Deus, né? É porque a Receita Federal pode não conseguir pegar, o seu cliente pode não ver. Mas tem alguém que está vendo. De olho, né? Sim, tem alguém que está vendo que nada pode ser escondido dos olhos de Deus. Então, se você é um cristão ou não, pode não depender de ser cristão ou não, são princípios e valores. Eu não preciso me preocupar com isso porque eu não sou religioso, eu não sou cristão, eu não tenho religião, eu sou ateu. Não interessa. Existe um Deus que está vendo. E se ele está vendo, o seu erro vai te trazer uma consequência. Pode te trazer vantagens, pode durar um determinado tempo essa vantagem, mas o seu final terá um gosto amargo, né, Jaqueline? Segundo erro, não ouvir conselhos. O que aconteceu com Sansão? Sansão, ele cismou de casar. Ele vê uma mulher filisteia. Se apaixonou por ela, se apaixonou por essa mulher, e os israelitas têm uma regra, que eles não podem se casar com mulher ou
de outra esposa. Deus colocou isso como um mandamento, né? Isso. Então já começa daí. Uhum. Mas Sansão cismou porque queria, e os pais aconselhou, né? Não faça Não isso. faça Tem isso. tantas mulheres aqui. Mas ele não, e foi casar com essa mulher. Uhum. Então, lá em Provérbios 12:15 diz assim: o caminho do insensato é reto a seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então, você como empreendedor, tenha pessoas maduras, pessoas sábias, que você possa se aconselhar com elas. Tenha pessoas que você possa se orientar, tenha profissionais, né, Profissionais. que você possa pedir orientação. Outros empreendedores, tomar cuidado, cara, Sim. quem são, né? Sim. Porque você às vezes pode pedir um conselho a uma pessoa errada e ela te dá um conselho e fazer você cometer um erro. Sim, Né? claro. Então, por que você procura um médico? Porque aquele médico, ele tem conhecimento suficiente para te curar. Por que você precisa de um contador? Porque o contador, ele tem conhecimento suficiente para não te deixar errar e para cuidar da saúde da sua empresa. Por que você tem um advogado? Para te fazer você não se desviar da lei. Tá? E por que você tem amigos empreendedores que estão bem realizados, que você confia, que tem uma postura... Tenha mais experiência que você. Para você ouvir esses conselhos. Agora, não despreze, né? Não despreze os conselhos de pessoas sábias, de pessoas que você sabe que são íntegras, pessoas profissionais que você sabe que são íntegros. Não despreze. Fala, não, eu vi fulano fazer assim, deu certo para ele, eu vou fazer. Tá errado, não faça. Não são poucos os empreendedores que chegam para nós e falam: mas Sara, se eu pagar todos os impostos, eu vou quebrar. Ou então fala: mas eu já vi muitos outros empreendedores fazerem assim. E estão bem. Sim. Mas, como a gente disse, o erro, ele tem um gosto agradável, mas o resultado final não é bom. A gente vê que ele passou, ele sabia que estava errado, né? Sabia, porque existia um princípio no povo dele, ele sabia que estava errado, então ele errou 2 vezes, porque não ouviu o conselho dos pais, isso é honrar pai e mãe, já quebrou um mandamento, e ele fez mesmo assim, ele falou: não, quebrar uma lei do seu povo. Isso é falta de temor a Deus. Então, cuidado com aquilo que você vai fazer. É interessante a gente colocar aqui uma coisa também, Jaqueline. Quando você comete o primeiro erro, um erro, pode ser por falta de conhecimento, pode ser por descuido, pode ser por vários motivos. Cometeu o primeiro erro. Se você comete o segundo erro, ou esse erro quando vai numa repetição, já não é mais um erro comum, é um erro por escolha. Aí que está o problema, você escolhe errar. Você escolhe errar. E o terceiro erro, Jussara, qual é o terceiro erro que Sansão comete? Ó, Jaqueline, fazer alianças com pessoas erradas. Isso é muito sério. Muito. Nossa, nós temos 22 anos de empresa. E o que a gente vê de pessoas que fizeram aliança, que fizeram contratos, sócios, né? Sócios com pessoas que não deu certo, porque fez aliança com pessoas erradas. Isso é fatal. Um dos maiores problemas que um empreendedor tem é fazer contratos ou acordos com pessoas erradas. Então é necessário ter discernimento até, porque muitas das vezes o Espírito Santo de Deus vai e incomoda. Não feche negócio com essa pessoa, não feche agora, não é o momento. Por algum motivo, talvez porque vai te impedir de uma oportunidade bem melhor, ou porque a índole daquela pessoa não é boa, o caráter daquela pessoa não é bom. E o que Sansão faz? Sansão vai e se casa com a mulher filisteia, faz uma aliança com a família e com aquele povo filisteu que Deus disse para ele lutar contra.
Fez faz aliança uma com o festa, inimigo, né? né? A festa durava 7 anos. Ele faz aquela festa com Vinho, sabe que não pode beber vinho e faz e festa. faz aquela festa. Isso. Então, toma cuidado na sua caminhada, que nós já tivemos aqui. É um problema muito sério quando você tem um desgaste com um sócio. Um dos princípios que a palavra de Deus que fala muito sério, né, Jussara, é o julgo desigual. Né? Então, se você vai fazer uma sociedade com uma pessoa, verifique se ela tem os mesmos princípios que você, O mesmo valor. os mesmos valores que você. Cuidado com isso. Porque se não tem, não tem nada a ver. Tem tudo Ela a pode ver. te convencer, ou você convence ela e muda a forma dela pensar. Tem duas possibilidades. Ou ela vai mudar a sua forma de pensar. E é muito E a mais terceira fácil. possibilidade é vocês não conseguirem caminhar juntos. Porque a Bíblia fala isso, né? Não pode dois caminharem juntos se não tiver acordo. Isso. Então, se a pessoa não tem, né? As pessoas falam muito em relação a casamento, né? Uhum. Em relação a isso. Se a pessoa não tem a mesma crença que você, não case também. Mas no empreendedorismo isso também é muito sério. Quando chega pessoas aqui que querem abrir uma empresa, aí eu costumo falar, você tem noção que você está casando com ele? Pois é, as pessoas Para não cuidar de um pensam nisso. filho que é empresa? Sim, as pessoas não têm noção que uma sociedade é um casamento. Você está fazendo uma aliança com essa pessoa. Então, cuidado. Cuidado na contratação também de funcionários, né, Jussara? Uhum. Cuidado com a contratação. Isso é importante, de funcionários. que é uma aliança que você faz também. Você contrata um empregado errado. Vai ter muita dor de cabeça. Ele pode levar a sua empresa a ter prejuízo. Sim, sim. Isso é sério. Então, até na contratação de um empregado, você deve observar com quem você está fazendo aliança. São coisas muito sutis que tem uma forma de você passar por essas dificuldades. Poxa, como é que eu vou enxergar? Eu não tenho uma empresa para fazer um processo seletivo, sou eu mesmo que contrato esses empregados. Aí vem o quê? Nós já falamos em outros vídeos, um princípio. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se você precisa de sabedoria para discernir pessoas, você tem que temer a Deus. E a sabedoria é um dom que Deus vai te dar. Vai te dar como para um empreendedor. Então, às vezes, Deus você vai acha assim, Deus não tá muito ligado com isso. Tá sim. Tá assim. Então, se você orar e pedir de discernimento, Senhor, me dá discernimento com Me dá relação, sabedoria. me dá sabedoria com relação a essa pessoa, eu contrato, não contrato. Né? Porque às vezes é difícil mesmo, você não conhece a pessoa, mas com certeza Deus ele vai te responder. Tem um empreendedor que ele tem esse discernimento para pessoas. Então, quando ele não, alguma coisa ele não simpatiza ou ele simpatiza. Então, o empregado ele usa muito isso. No momento que ele põe os olhos e conversa, ele já Isso é sabe. bom, né? Quem tem esse dom, isso é muito bom. Mas tem um detalhe, a própria lei te dá um período de 90 dias para contrato de experiência. Justamente para você observar coisas que às vezes estão ocultas. Sabe o Big Brother, quando começa o Big Brother, todo mundo ali na casa, né? Estão ali. Quando passa um tempo, as unhas começam a aparecer. Ninguém consegue ocultar quem ele é. Então, o empregado também acontece isso. Parece aquele empregado proativo, tal. Daqui a um tempo, ele já começa a mostrar quem ele é. Ele realmente E você tem que ter discernimento. Então, cuidado com alianças com pessoas erradas. Foi outro erro que Sansão cometeu. Então chegamos ao final do nosso vídeo, né? Que tá grande, né, Jussara? Esse vídeo ficou grande aqui. Ficou grande. Mas queremos desejar para você que Deus esteja presente no seu empreendimento, naquilo que você fizer e abençoe as suas mãos. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.